Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, com o Grupo GEMPA, todos os meus colegas aqui, todos os nossos pesquisadores, juntamente com a Global EduLíderes Fórum, rumo à Conferência de Portugal, 28 e 29 de junho 2023. E a GEMPA é um dos nossos grandes apoiadores desta conferência. Agradeço a todos, né, pelo apoio que estão dando. Agradeço a Prof. Maria Emília, que é a coordenadora do grupo do GEMPA, que está nos apoiando bastante. Os colegas ali, todos de uma forma ou de outra, estão apoiando com os seus artigos, com os seus resumos, de alguma forma. Especialmente hoje, muito obrigado a Shirley, que se prontificou a fazer o flyer da webinar de hoje, tá, Shirley? Incomodei ela bastante. Muito obrigado, Shirley, pela disponibilidade de fazer esse trabalho aí para nós, de forma voluntária também. Então, eu digo para vocês, né, muito obrigado a todos, mais uma vez. É uma honra, como sempre, estar aqui, né, na segunda com vocês e hoje com este grupo de especialistas que vão falar, né, sobre os seus conhecimentos nas suas expertises. Eu posso dizer que hoje vocês são os especialistas da área e tiveram um desafio de falar em 10 minutos sobre este conhecimento que vocês têm. Aí dizem que o bom especialista no tema não precisa mais do que 10 minutos para expor o tema, que o restante é só conversas repetitivas, né? Então, hoje nós estamos aqui com um grupo de especialistas que vão expor as suas ideias de forma muito clara e depois da final da webinar, né? Nós abriremos para os acompanhantes que estão aqui, as pessoas que estão fazendo os seus questionamentos, as suas perguntas, certo? E aí vai dar uma sequência, que eu acho que este que é o momento de grande aprendizado. Então, mais uma vez, a nosso webinar, que é sobre educação, né, na área de educação e sustentabilidade, e hoje nós entramos num tema que é na parte da inteligência artificial também, que envolve N setores, certinho? Então, da minha parte, eu dou como iniciada e passo a palavra para a professora Maria Emília para dar a sequência, e na sequência o Aprígio. Então, o Aprígio vai chamando as pessoas na ordem do cronograma que eu passei à tarde, tem uma exceção, que é a Dione e a Shirley, né? E os demais seguem na mesma ordem. E aí no decorrer das apresentações, ele vai fazendo os seus comentários, quando vocês acabarem de fazer as apresentações, certo? Então, bem-vindos a todos, bem-vindo, professora Maria Emília, com a senhora agora. Eu só quero dar boa noite a todos os participantes, agradecer a todos os participantes do Grupo GEMPA que se prontificaram a falar, ficar esses minutos aqui trocando ideias e, de imediato, então, já passo para o Aprígio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora Beatriz, professora Maria Emília. Quero dizer que é uma honra, é um prazer, né, estar aqui nesse momento fazendo essa moderação desse importante evento. Tá? Como nós estamos com o tempo já um pouco apressado, né, eu quero apenas dizer que a gente vai começar pela Dionei, tá, Dionei? Ok. Você já pode fazer a sua apresentação, né? Quero agradecer a Global EduLíder, o Gento, por nos proporcionar essa oportunidade. E a Dionei vai falar sobre a inteligência artificial e as preocupações com o futuro. A Dionei, pode fazer sua apresentação. Você Ok. dispõe de 10 minutos. Ok. Pode compartilhar, por favor, a câmera para mim? Você não está conseguindo compartilhar, né? Não, eu estou compartilhando a câmera para vocês. Só um minuto. Deixa eu Tem que abrir novamente. compartilhar a sua apresentação. Eu acredito que a internet de Aracaju hoje ela tá bem. Estão conseguindo ver?
Agora? Sim. Sim, Ok. Pode dar continuidade. Vocês estão conseguindo ver as preocupações com a inteligência artificial? A sim, tela? sim. Ok. Então, gente, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade de falar pelo GEMPA e pela Global. Obrigada, Beatriz, a professora Maria Emília, a todos os colegas. E hoje a gente vem falar sobre as preocupações com a inteligência artificial. Num primeiro momento, nós falamos sobre o ganho que essa inteligência artificial ela vem trazendo nas diversas áreas, seja na ciência, seja na cultura, em geral. Mas, dado a esse avanço, a gente também tem que ter preocupações, porque, assim, o crescimento da inteligência artificial, como toda novidade, ela sempre traz prós e contras. Então, vamos entender quais são esses contras e como isso tem atuado de forma significativa a preocupação, principalmente dos especialistas da área, porque que ele vem falando dessa questão da preocupação. Então, quando a gente está falando agora de inteligência artificial, nós temos o cuidado de saber o seguinte, só um minuto. Nós vamos falar de inteligência artificial, e aí a preocupação hoje com a inteligência artificial é tipo como se a gente estivesse num filme ou num desenho, onde existisse uma lâmpada mágica e com essa inteligência artificial, a gente está fazendo tipo que uma analogia. O que a gente pede, o gênio realiza. Só que fazendo analogia com a maneira que construímos essa inteligência artificial e a lâmpada desse gênio, a lâmpada maravilhosa, nos desenhos, nos filmes, depois do segundo pedido, o terceiro pedido sempre é uma reparação dos pedidos anteriores. Então, assim, quando a gente está falando do gênio da lâmpada maravilhosa, a gente tem que ter um cuidado muito grande com essa inteligência artificial, porque ela pode estar trazendo ganhos, pode sim, mas ela pode também estar trazendo, acompanhado a esses ganhos, perdas. E entre essas perdas, quais são? A gente pode falar nas diversas áreas, uma delas é a educação. O chat GPT é uma das grandes novidades que foram lançadas para a ciência. Ela agiliza o trabalho do pesquisador, ela dá uma gama de possibilidades, ela traz essa possibilidade de você ter um direcionamento, uma iniciação de escrita, mas isso a longo prazo, o que é que ela pode trazer de forma significativa para esses alunos? Esses alunos eles podem ter uma perda nesse poder de escrever, nesse poder de pensar de forma crítica, reflexiva. Nós, hoje, pesquisadores, utilizamos essa ferramenta, mas sempre fazendo aquela averiguação, aquela auditoria com as informações que nos foram dadas, o conhecimento que nós temos e fazendo um cruzamento dessas informações. Mas se nós deixássemos apenas a cargo da inteligência artificial fazer todo o processo, sem nenhum tipo de conferência, ou nenhum tipo de correção, que tipo de produto nós teríamos? Então, fica aí essa inquietação. E se o sistema de inteligência for suficientemente poderoso, ele fará exatamente o que você solicitar? Então, os especialistas da área, como Elon Musk, traz essa preocupação em uma carta aberta que eles direcionaram agora em março para o mercado, falando justamente de que deve haver uma desaceleração na questão da inteligência artificial. Mas essa desaceleração é no intuito de quê? De procurarmos meios mais seguros de instalar essa inteligência artificial, trazendo uma moderação, uma governança, trazendo também uma questão de segurança, uma questão muito mais de você ter segurado os dados daqueles que estão compondo o mercado e também ter uma precaução, tipo um botão desliga, para que essa inteligência ela possa ser parada no momento em que ela possa estar causando algum tipo de dano ou produzindo algum tipo de informação que não seja a realidade. Então, por isso, essa preocupação. Então, portanto, uma máquina que busca um objetivo que não é correto se torna, na verdade, um inimigo da raça humana, um inimigo que é muito mais poderoso do que nós mesmos. Então,
quando Stuart Russell, da Universidade da Califórnia, ele traz esse alerta, é de que nós devemos, sim, trabalhar com inteligência artificial, deve haver, sim, um avanço da inteligência artificial, mas com assim, uma freada brusca no processo de que nós temos que construir algo que ainda não foi construído, que são os frameworks, os controles, que são necessários para que a gente possa utilizar esse tipo de tecnologia, mas ter a segurança de que essa tecnologia também ela pode ser parada ou corrigida assim que necessário. Dando continuidade, Russell ele diz que nós não sabemos o que nós queremos. O que é verdade hoje, por vivermos em tempos líquidos, o que hoje é verdade, amanhã pode não ser. Então, nós temos que ter, por parte dessa inteligência artificial, aquele botão de desliga ou aquele botão de retrocede, onde a gente possa estar monitorando essa tarefa, fazendo essa auditoria dessa tarefa, tendo a certeza de que aquilo está seguro. Quando a gente fala de inteligência artificial, ela está no nosso dia a dia. Ela está desde a Alexa, que lhe serve com diversos recursos dentro do seu ambiente, ela está no seu celular, monitorando todas as suas vontades, haja visto que você fala uma palavra, em poucos segundos o seu celular começa a repetir com os algoritmos aquilo que você pronunciou, e aí você se pergunta, será que é mágica? Será que tem um microfone? Não, na verdade, ele foi produzido, a câmera frontal foi produzida para captar realmente essas informações e lhe dar esse suporte através desses algoritmos. Então, assim, a necessidade de controle é algo que é, hoje, visto pelos especialistas, uma grande preocupação. Então, e quando você tem sistemas que funcionam dessa maneira, será que eles vão obedecer de hoje por diante os seres humanos? Porque, assim, houve um computador onde foi deixado de que ele fosse aumentando a capacidade de inteligência dele por si só. E, num determinado momento, ficou onde o computador conseguiu atingir de forma muito rápida uma inteligência e os cientistas, a partir daí, começaram a entender de que esse sistema, esse controle, não pode ser deixado por conta das máquinas. O homem ainda tem que ter esse botão de liga e desliga e buscar essa interação. E aí, um filme, como eu trouxe uma referência, onde no filme Odisseia no Espaço, Stanley, um computador altamente capaz, se rebela contra os planos de desativá-lo. Será que isso está distante da nossa realidade? Então, a gente tem que pensar quais são os domínios dessa inteligência, como a gente pode governar essa inteligência em prol de uma qualidade que é o que buscamos. O sistema, então, descobre que a maneira mais fácil de fazer, aí a gente entende de que, assim, esses sistemas de inteligência artificial, eles trabalham por objetivos. Nós determinamos um objetivo e ele só vai parar quando aquele objetivo for cumprido. E aí imaginemos, se o objetivo é cessar com a poluição do planeta, é o objetivo dessa inteligência artificial. E ele detecta que a melhor forma de parar a poluição do planeta é eliminar com os seres humanos. Imaginemos, foi algo assim que é inimaginável, mas que dentro de uma escala nós temos que perceber o que nós temos hoje e como a gente tem que proceder em relação a isso. Então, o sistema vai descobrir a maneira mais fácil de fazer a tarefa, através do objetivo que ele tem pré-definido. Se a gente deixar a máquina por si só gerar todos os comandos e, a partir daí, decidir quais são as prioridades, isso fica muito difícil. Elon Musk é uma das mentes brilhantes, o criador da Tesla e hoje o ChatGPT, ele assina essa carta hoje de preocupação com essa desaceleração da tecnologia através dessa IA, e junto com um grupo de cientistas e pesquisadores, o que é que eles pedem? Eles não pedem um abandono da inteligência artificial, mas eles pedem que se criem controles. Controles, governanças, leis que possam trazer essa tranquilidade para todos que vão depender dessa tecnologia e para que haja também proteção do indivíduo, proteção de países. Imaginemos que um espião internacional
através dessas informações e da inteligência artificial, rouba dados de um determinado país. Isso pode ser utilizado muito bem numa guerra. Então, a preocupação é como fazer com que essa tecnologia ela possa ser dominada e que ela possa ter a questão da responsabilização, que é um dos perigos hoje da inteligência também. Que assim a gente vê muitos crimes cibernéticos por aí afora e que a gente não pode, de forma muito direta, ter vamos dizer assim, a culpa de imediato. Então, dá um trabalho muito grande você perceber, rastrear e buscar esses culpados. Então, o que eles pedem é justamente isso, a possibilidade de que tenhamos o controle dessas ações. E essa carta, ele escreve uma carta aberta, esse cientista escreve uma carta aberta e pede a adesão e assinatura de que, embora a IA tenha sido criado e que é uma maravilha para a sociedade, mas seus controles eles precisam pertencer à sociedade como um todo, e não a um grupo de cientistas que controlam uma determinada tecnologia. E aí o risco dessa inteligência artificial para a humanidade, ele vem desde o risco existencial, que se refere à possibilidade de a IA se tornar superinteligente e ultrapassar a capacidade humana de controlar. A outra, a automação e o desemprego em massa, porque se você tem as máquinas realizando todas as tarefas, é preciso que o ser humano tenha um tempo de adaptação e reabilitação para que ele possa ingressar em novas áreas. A IA é alimentada por dados e algoritmos, e esses dados e algoritmos, nós temos que ter a certeza de que eles não estão sendo produzidos trazendo preconceitos ou características existentes numa determinada sociedade ou de um determinado grupo de interesse, para que a gente possa ter a manutenção da justiça, para que a gente possa ter a questão do respeito à igualdade para todos e a possibilidade de todos participarem de forma a desfrutar das possibilidades dessa inteligência. Além dos mais, a inteligência artificial ela ainda produz falhas e imprevistos e a gente tem que ter testes, a gente tem que ter uma preocupação com relação aos setores críticos, como saúde, transporte, segurança, e buscar de forma completa a questão do controle, que à medida que a IA ela vai desempenhando um papel mais importante em várias áreas da vida, pode surgir uma dependência muito grande delas. A exemplo disso, quando a gente, por exemplo, dentro de um banco ou dentro de um estabelecimento onde a inteligência artificial gera todos os tipos de comando, uma casa, por exemplo, onde é governada pela inteligência artificial, se falta luz ou há uma queda de circuito, os donos da própria casa ficam impedidos de sair dessa casa por conta desses controles que são todos automatizados e que não estão respondendo por falta daquele circuito integrador. Então, a preocupação é muito grande e a questão também da privacidade, a mitigação desses riscos e agora falando na questão da pesquisa. Ela é um advento maravilhoso que impulsiona a pesquisa, que traz um ganho significativo nas diversas áreas, como a medicina, como nas finanças, como no direito, como na educação, mas a gente tem que ter o cuidado simples e concreto de entender aonde tudo isso precisa ser medido, avaliado e responsabilizado, para que não tenhamos problemas futuros. E aí, os problemas a longo prazo que eu posso apontar: cuidado de capacidade não havendo consenso, evitar fortes superposições sobre limites superiores das futuras capacidades, ou seja, ter aquela máquina com a capacidade muito avançada, mas que ela esteja sob controle, você ter um cuidado também nessa evolução para que a gente tenha uma adaptação das pessoas, para que essas pessoas tenham um emprego, para que essas pessoas tenham adaptação de poder trafegar nessa tecnologia. O autoaperfeiçoamento recursivo, ou seja, os projetos sempre tendo uma recursiva ou uma avaliação, uma auditoria constante. A inteligência também tem que ser desenvolvida com base em preceitos éticos e compartilhado o benefício para toda a humanidade, não para um grupo de pessoas afortunadas e que tenham esse controle econômico. E aí ficam duas perspectivas para o futuro, com base nessa tecnologia, com base nessa inteligência artificial.
A negativa é que, se nós deixamos tudo por conta da inteligência artificial, a gente pode ter gerações inteiras de alunos com deficiência de aprendizagem, pondo em risco o desenvolvimento de habilidades de compreensão e de crítica por parte desses alunos, cruciais para o seu futuro. E também a gente tem que entender de que o aluno ele tem que manter a capacidade crítica e reflexiva. E se ele deixa tudo a cargo apenas da inteligência artificial, como ele vai construir essa criticidade necessária? Como ele vai poder exercer esse controle, esse domínio, esse julgamento ético e comportamental? E a positiva de que a IA está aí, ela é uma aliada, a gente pode trabalhar com ela para melhorar bloqueio de escrita, para ter exemplos de expansão de conhecimento de diversos trabalhos pelo mundo inteiro, melhorar a qualidade dos nossos docentes e discentes através de um currículo atualizado e de novas tecnologias que estão surgindo. E aí, eu deixo como mensagem final que é importante que a pesquisa e o desenvolvimento seja implementado, mas que sejamos cuidadosos com relação à ética e que sejamos responsáveis com relação a políticas, a regulamentos que devem ser adotados para proteger a população em geral dos riscos, garantindo a segurança e a proteção dos direitos e também promovendo o benefício geral da sociedade com inteligência. Obrigado pela atenção a todos. Obrigado, Johnny. Você pode compartilhar sua tela, tá? Ok. Muito interessante sua fala. Você, rapidamente, né, para a gente começar com a Marina, você falou na questão do botão de liga e desliga, né? Isso. Pode ser um risco você não ter esse botão liga e desliga. Eu Isso. acho assim, talvez mais do que esse botão, seja quem é que vai estar com o dedo para ligar e desligar. Exatamente. A concentração, né? Hoje nós temos as redes sociais, a internet praticamente é dominada por 3 grandes grupos, a Meta, o Google e o Twitter. Isso. Nós temos também um problema de concentração, mas o nosso tempo está bem... Nós estamos em cima do nosso tempo e eu já passo a palavra para a Marina. Marina vai falar sobre a inteligência artificial e saúde, né? Perspectivas e contradições. Marina, você pode ligar a sua câmera, pode ligar o seu microfone, você já está aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Marina. Boa noite. Antes, Marina, um minutinho. Johnny, se você puder tirar o compartilhamento, tá? Marina, pode continuar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje quebrar um pouquinho o protocolo, porque sem uma apresentação, né, sem um slide, mas dizer inicialmente que é um prazer estar aqui, né, fazer esse diálogo, esse intercâmbio de ideias com todos vocês, todos do Grupo Gempa. Acredito que tem algum aluno meu aqui, até vi uma Yara, não sei se é a Yara do 3º ano, lá do meu campus. Enfim, bem-vindo a todos, a todas, e agradecer a oportunidade. Bom, no nosso último encontro, né, no nosso último webinar, a gente falou rapidamente sobre a questão da inteligência artificial na saúde. E, nesse sentido, a gente apresentou alguns benefícios, algumas problemáticas, e, principalmente, alguns exemplos, e aí eu não sei se vocês recordam, mas a gente trouxe, por exemplo, uma tecnologia que faz um diagnóstico e rastreia, por exemplo, o câncer de mama. A gente falou sobre uma tecnologia que ajuda pessoas que estão se recuperando de um problema de AVC, da apraxia, no caso, que ajuda numa terapia de fala, e são tecnologias que contribuem com a resolução de problemas na área de saúde. Mais recentemente, a gente também está trabalhando numa tecnologia, a professora Maria Emília até estava lembrando da sua filha, que é médica, né? Que é uma tecnologia que é o OP-Úteros. Ele faz também um rastreamento, ajuda na análise do câncer do colo de útero. Então, é uma outra tecnologia também com a inteligência artificial, e ela tem os princípios muito parecidos com o OP-Image, que era aquela tecnologia mais aplicada ao câncer de mama. E aí, nesse sentido, são muitos benefícios que essas tecnologias apresentam, né? Que essas tecnologias, a forma como ela pode contribuir com a gente como comunidade, como sociedade,
Mas, trazendo aqui o tema da nossa palestra, é necessário a gente fazer essa reflexão sobre algumas contradições. E aí, conectando, inclusive, com o que a Dionei falou, existe uma complexidade nessa área médica e nessa área de saúde, que é o trabalho, as decisões tomadas relacionadas à vida humana. Né? Um erro na área médica ele pode ser fatal. E aí, existe a questão da ética, né? Por exemplo, o Hans Jones, ele fala do princípio da responsabilidade, que tem que permear toda a ciência, e isso se estende à área de saúde, principalmente num contexto como esse, que é o dos dados, que é o da inteligência artificial, se utilizando dos dados para contribuir na tomada de decisões, e aí a gente acende esse sinalzinho de alerta, principalmente considerando o relatório, né, a carta da Future of Life Institute, que ela foi publicada há alguns meses, trazendo um alerta sobre os riscos da inteligência artificial para a humanidade. Então, ela vai focar, por exemplo, nos riscos sobre as relações sociais, nos riscos inerentes ao ambiente de trabalho, e essas são algumas questões que a gente coloca aqui para reflexão. Bom, na área de saúde, a gente tem a questão dos diagnósticos que têm que ser feitos, as definições terapêuticas que precisam ser precisas e alinhadas ao problema percebido. E, nesse sentido, muitas vezes, se necessita de agilidade. Então, uma reflexão que se coloca: como não causar danos a partir desse uso de dados, principalmente desse uso de dados que acaba sendo manipulado pela inteligência artificial? Então, uma das reflexões para o tratamento médico que precisa ser humanizado, que precisa desse contato pessoal, com o seu paciente. Além disso, o médico precisa tomar decisões bem acertadas em relação às queixas dos pacientes, com uma terapia que seja condizente com o problema. E é nesse sentido que a gente coloca um outro panorama aqui, que é o seguinte: quais são os possíveis vieses que uma inteligência artificial pode apresentar? Eu lembro que há alguns meses eu estava assistindo uma palestra, e aí o apresentador, que era um professor lá do nosso campus, até um orientando da professora Maria Emília, o professor Fábio Rolim, ele falava o seguinte: olha, se você tem um banco de dados, esse banco de dados, ele tem informações, por exemplo, sobre pagamentos e sobre inadimplência. E aí, nesse sentido, você tem uma série histórica, com dados que são atribuídos a uma determinada população. Se nessa população existe ali um grupo de pessoas com uma determinada característica, por exemplo, pessoas de mais alta renda, ou pessoas de renda mais baixa, ou, por outro lado, por exemplo, pessoas negras ou pessoas brancas, e isso gera um padrão em cima desses vieses, você pode começar a tomar decisões erradas com base nos resultados que a inteligência artificial pode estar te dando. Isso, óbvio, com base num grande banco de dados, e aí é o que a gente pode chamar de enviesamento. E aí a pergunta que a gente faz: na área médica, na área de saúde, existem esses riscos também, Então, como é que o profissional dessa área deve se comportar em meio a esses problemas, a esses riscos? Bom, diante disso, quais são as questões que a gente tem hoje no país? Nós não temos ainda um sistema legal estabelecido. O Brasil não tem ainda uma normativa voltada para esse âmbito, E aí um médico, uma vez que ele tome uma decisão errada com base numa tecnologia, ele está assumindo esse risco, ele está tomando essa decisão com base na tecnologia, assumindo o risco, inclusive, pela tecnologia que ele está usando, e nós não temos um sistema legal que venha a proteger as partes. Então, essa é a discussão assim, que eu observei que a literatura traz, que é com relação a essa falta do sistema já legislativo voltado para essa área, gerando um risco para o profissional de saúde que toma essas decisões e também para o paciente, à medida que você tem esses gargalos também na legislação. Bom, para além disso, quais são os cuidados que, então, esses profissionais precisam ter? Primeiro, sempre observar se a tecnologia ela foi testada, se ela apresenta uma eficiência, se ela, principalmente, observar o processo de desenvolvimento dela.
observar como foi o treinamento daquela inteligência artificial, que testes foram feitos, quais são as imprecisões que ela pode apresentar, são alguns aspectos, e, acima de tudo, né, estar muito atento a essas práticas discriminatórias, que são os vieses que ela pode apresentar. Tá? Então, são alguns dos pontos que tem que se ter cuidado, muito cuidado com a escolha tecnológica. Tá? No Brasil, de fato, a gente ainda não tem uma normativa mais precisa sobre isso, mas tem até uma outra pessoa que vai falar sobre a questão jurisdicional, então, ampliando um pouco dessa discussão. E também um outro ponto que é preocupante é porque, assim, as tecnologias elas precisam de um registro, né? Elas precisam de uma proteção. E, nesse sentido, muitas vezes essa proteção ela ainda não dá conta de todo o processo de desenvolvimento da tecnologia, né? Ela faz algumas análises, eu lembro que algumas tecnologias elas precisam de um olhar especial, por exemplo, da vigilância sanitária, tem algumas questões nesse sentido, mas ela não analisa todo o detalhe, todos os detalhes da tecnologia, e isso é um ponto, tá? Então, assim, o que a gente fica aqui para reflexão, né, de todos nós, primeiro, a questão do nosso atraso legislativo, essa insegurança jurídica, que precisa, né, ser revista, e quanto antes, melhor para o médico, para os profissionais de saúde, para todos nós, enquanto comunidade. E aí, esse cuidado com os aspectos éticos, né? E que os médicos precisam ter, os profissionais de saúde, e análise da tecnologia. Sempre olhar toda a procedência, tentar compreender todo esse panorama para que a gente tenha as melhores escolhas. Porque a discussão aqui não é sobre deixar de usar a tecnologia, né? Mas é usá-la com segurança, com responsabilidade e, acima de tudo, né, disponibilizá-la de uma forma eficiente para que a gente, como sociedade, consiga evoluir nessas problemáticas, né? Que a gente consiga as curas para as doenças, entre outros, mas que isso não gere essa insegurança toda. E aí o nosso sistema, né, ele precisa ser regulamentado para que a gente consiga avançar. Gente, era essa reflexão que eu queria trazer sobre a inteligência artificial na área de saúde, em complemento àquela abordagem anterior, né? Mas fica isso para a gente refletir e avançar como país, né? Como sociedade. Obrigada. Agradecer, professora Beatriz, pela oportunidade que você nos dá, né, de estar aqui, e principalmente aqui também, a professora Maria Emília, sempre está organizando os nossos encontros na segunda-feira, e com discussões tão ricas que nós todos aprendemos muito e contribuindo tanto com o nosso sistema, né, com o nosso sistema de ciência e tecnologia no Brasil, e agradecer aos colegas do GEMPA, né, por toda a colaboração e aprendizados. Um abraço, pessoal. Marina, você cravou o tempo, tá? Muito bom. Eu quero, assim, olha, só para destacar dois momentos da sua fala, Marina. Primeiro, eu quero dizer, aqui tem pessoas do GEMPA, mas tem pessoas de outros grupos, né? Tem gente de fora, tanto do BPGB como de outros locais. Então, quero agradecê-los também a presença, tá? Quero dizer que vai ter um momento de perguntas no final, mas se quiser fazer pelo chat, pode fazer também nesse momento. Marina, destacar dois aspectos da sua fala. Primeiro é o seguinte, a questão da informação, né? A moeda do futuro é a informação, né? A moeda já foi o ouro, né? Já foram as especiarias, né? A moeda do futuro é a informação. Então, a IA trabalha muito com essa informação, né? E a questão da legislação, né? O Brasil está discutindo neste momento, né, um projeto que trabalha um pouco sobre isso, a informação. A Europa discutiu já, a Alemanha já tem legislação, os Estados Unidos está na Suprema Corte, lá uma lei do início de 91, né, uma lei que estão tentando atualizar essa lei, aplicar ela nas relações atuais. Então, o mundo está nesse momento de vácuo legislativo mesmo, então essa é uma realidade muito importante. Mas esse destaque da informação que você traz, enfim, você trabalha com informação, realmente a moeda do futuro é informação. Pode falar. Só destacar, Aprígio, assim, que bom que a gente está avançando nas discussões, né? Porque, inclusive, a inteligência artificial agora ela está tomando uma proporção de permear todas as áreas, né? Educação, saúde, nosso dia a dia todo permeado pela inteligência artificial. Então, que bom que a gente está avançando na legislação, mas que era uma discussão assim para anos anteriores, né? Porque eu lembro que em 2017 eu fui para um evento na USP
Acho que até falei sobre isso no nosso encontro passado, e ali a gente já tinha uma discussão sobre inteligência artificial e a necessidade de a gente ter um sistema legal, jurídico, né, para a regulamentação dessa área. Então, assim, 6 anos se passaram, né, esse período de pandemia passou, a gente exposto, muitos dados, muitos crimes, inclusive, surgindo, e a gente ainda não conseguiu fechar isso tudo, deixar o sistema bem alinhado em termos legais. Mas, bom, importante que a gente está começando a abrir os olhos, né? E vamos avançar, porque essa, como você falou, é a moeda do momento, né? O uso de dados, o uso de inteligência artificial também para análise desses dados, e a gente precisa, enfim, entrar nesse rol também junto com o resto do mundo, né? E com os países envolvidos. Exatamente. Dando continuidade, né, agora vai falar Cirlei. Cirlei vai falar, abordar os aspectos da inteligência artificial e o blockchain. Cirlei, você pode fazer colocar a sua apresentação, você já tinha colocado e tirou. Pode fazer o seu compartilhamento, tá, da sua tela. Tá bom, eu estou tentando aqui, a Prígia, não sei se vocês estão vendo agora, porque minha internet está um pouco instável, né? Começou Agora não, mas a gente estava vendo danada. agora há pouco. Tá, vou tentar Coloque de novo. novamente. Só estava faltando colocar no F5 para ficar a tela cheia. Ah, certo. Mas tente lá mais uma vez, por favor. Tá. Veja agora. Sim, coloque em tela cheia. Tá. Conseguem? Não está abrindo a tela cheia, mas se você quiser apresentar assim, Veja agora. agora sim. Volte para a página inicial. Conseguem? Pronto, a primeira página. Pode começar daí, tá? Tá bom. Você tem 10 Então, minutos, tá? ok, obrigada. Quero agradecer a oportunidade à professora Beatriz, à professora Maria Emília, por estar nessa webinar, assim, falando, dando continuidade, né, ao primeiro, a Marina e os demais colegas, a Dione, né, e a Prígio. Então, assim, o tema, né, como geral, essas repercussões da inteligência artificial, então eu fiquei com essa parte da inteligência artificial e o blockchain, né? Primeiro, a gente tinha falado na outra webinar, dando conceitos, né, dessa inteligência artificial que ela é a máquina aprendendo com nós humanos, né, porque essa interação de humanos e tecnologia é importante, né, um aspecto mais positivo, né, e também eles realizarem tarefas inteligentes, né, essa é a ideia da inteligência artificial como um todo, né. Claro que depois eu vou chegar a esses pontos que Marina falou, que Dioneif comentou também, esses desafios da legislação, tanto também do controle, que deve ser bem tratado sobre isso, né? E o blockchain é uma tecnologia, né, emergente, que ela está sendo utilizada em várias áreas, né, incluindo a inteligência artificial. E aí eu vou falar um pouquinho da minha área, que é a área contabilidade, né, que eu estou estudando exatamente essa inteligência, a machine learning, para fazer análise de dados, né? E aí é isso aqui, eu trouxe só essa imagem da outra apresentação, só trazendo um pouco dessa questão da inteligência, de transformar dados, não é? E gerar esses conhecimentos no caso, a máquina trabalhar para a gente nessas tarefas de tanto dados, né, enormes e também com relação a essa interação de humano e como os colegas já explicaram, né? No caso, e as redes neurais, né, que aí seriam vários tipos de inteligência artificial. Mas aí eu vou falar um pouquinho, né, tratando desses dados aqui, que é essa imagem. Deixa eu só passar aqui. E aí eu trouxe só o processo da machine learning como sendo um tipo de inteligência artificial, que é a que eu estou trabalhando, tá? E trazendo ela um pouquinho para trazer depois o blockchain, de como é que ela pode se unir as duas, tá? Aqui é um processo, né, normal, claro que tem que existir um problema para você, a máquina trabalhar para você
Claro, você trazendo o problema, criando algoritmos, né, transformando dados, tendo uma hipótese, gerando um modelo. E aí eu fazendo uns estudos, né, que eu estou tentando facilitar, não só usar ferramentas estatísticas, mas aí eu vi que tem o Google Sheets, né? Justamente o próprio Google é uma ferramenta, né, simples para a gente trazer e criar esses modelos. E aí ele testar esses modelos, tá? Isso seria uma ideia inicial. Esse seria, no caso, uma inteligência artificial, né, que pode ser conectada ao blockchain, tá? Esse seria aqui a inteligência artificial. Agora, e o que seria o blockchain, né? Que, e, na verdade, para quem é contador, né, ele vai ser simples, que é o livro-razão que a gente utiliza. São os razonetes para poder fazer cruzamento de dados e encontrar os erros, não é? Aí a gente diria que o blockchain é um livro-razão, só que de forma digital. A contabilidade sendo de uma forma centralizada, ele é uma forma mais descentralizada e ele é imutável, né? Esse é a grande característica do blockchain, né? Na verdade, ele iniciou com a criptomoedas, tá? E aí os bancos, né? Vamos dizer assim, essa moeda digital, ela começou a trazer, né? Essas ferramentas, vamos dizer assim, o blockchain foi criado justamente para isso, né? Ela funciona como um conceito de blocos, né? De criptografias, né, de um consenso só. A diferença, né, claro que tem umas plataformas, né, que ela não é uma plataforma, mas ela é uma tecnologia que, na verdade, você pode ser usada, tá? Então, ela é um registro descentralizado, que aí permite essa criação desse razonete, né, desse razão, e aí você pode compartilhar com diversas pessoas participando de uma rede, tá? Essa é a ideia. Só que aí tem um probleminha, que é a questão da legislação, que é do controle, porque a contabilidade, a gente diz assim, que a transparência, ela só é gerada de uma contabilidade, de um histórico de informação, né? E aí, esse blockchain, ele vem trazer isso. O problema é até onde eu posso, né, colocar para ser transparente, né? Tem algumas informações que a gente não pode colocar. Então, esse seria um problema, um desafio para colocar isso dentro da contabilidade, tá? Esse seria um desafio. Então, assim, a característica básica, eu trouxe três, né, as principais, por conta do tempo, a descentralização, né, que é a contabilidade centraliza em uma só, e aqui a gente descentraliza em blocos de informação, tá? Cada um vai trazer uma transação, e aí eles ficam conectados, né? Entre a gente pode chamar isso de nós, né? Ou articulações. E aí traz uma grande transparência de dados daquela rede, e aí uma característica principal delas é essa segurança, né? Que hoje, não sei, algum de vocês usam sistemas, principalmente de contabilidade, que é o que eu conheço, a gente faz um dado agora, um registro, e aí alguém pode, olha, não, ele é aberto, né? Aquele dado eu posso utilizar hoje, amanhã eu posso abrir o sistema, aí eu quero abrir o sistema de ontem e acrescentar um dado. Então, assim, isso aqui não permite. E aí eu trouxe três exemplos, esse Ethereum, que é uma plataforma também de contratos inteligentes, tá? Que adere a essa tecnologia de blockchain. A tecnologia é isso, ela só é feita em blocos, em forma cronológica, e que eles sejam, né, interconectados com várias pessoas ao mesmo tempo, tá? Então, essas seriam as características básicas. Eu trouxe esses dois, né, que eu não conheço, isso foi um exemplo que 3 artigos eu li para ver isso aqui, o tipo de ferramenta que utiliza hoje. Por exemplo, no Brasil, o Banco do Central já estão estudando, inclusive a Receita Federal também. Isso na época, acho que tem uns 4 anos, que quando eu dava aula de contabilidade aos meus alunos, eles começavam, professor, e o blockchain, e a Receita Federal, está incluindo? Né? E aí eu fui fazer uma pesquisa, e, à época, a Receita Federal estava fazendo esses estudos para a questão do CPF, tá? E aí eu trouxe agora, trazendo um pouco só em termos de, né, de trazer essa blockchain para a contabilidade, né? Seria grande avanço, claro que ainda existe essas questões de legislação, né? Esses problemas, esses desafios a serem superados, como o custo, né? O requisito de processamento, né? Isso aí ainda é um desafio, mas assim, o blockchain ele tem
acreditamos, né, pelo menos nos artigos, é de revolucionar a contabilidade de várias maneiras. A primeira delas seria, né, não ter tipo um livro-razão só centralizado, seria descentralizado, tá? E também essa questão de transparência e integridade dos registros, né, que eu coloquei aqui o número 1, deixa eu ver se está passando. E a automatização, né, dos processos contábeis, essa seria uma das, né, tanto a segurança como também você usar esses contratos inteligentes para várias atividades contábeis, certo? Como programar automaticamente ações para fazer, por exemplo, provisões de folha, tudo bem pré-determinados, tá? Isso também na área pública, isso seria ótimo para a área pública, uma vez que na área pública a gente tem que fazer a transparência de uma forma maior do que uma empresa, não é normal, assim, tipo uma empresa limitada ou uma SA, né? Eu estou estudando a Bolsa de Valores, como é que seria isso, o blockchain numa Bolsa de Valores, né? Então, esse é uma coisa que eu estou estudando ainda, tá, pessoal? Que ainda me instiga muito essa parte de usar na Bolsa de Valores essa transparência, tá? Só que na área pública seria uma coisa mais, vamos dizer assim, mais proveitosa, né? No sentido de você colocar os dados, né, de uma forma mais pública, tá? E aí ele está sendo usado também na auditoria, ele vai visar, né, rastrear essa troca, né, de informações, tanto de forma segura como de forma eficiente. Deixa eu passar aqui. E aí eu trouxe só essa combinação de inteligência artificial com o blockchain. E aí eu coloquei essa detectar fraudes, né? Que essa seria uma parte importante na área de empresas, né? Tirando o setor público aí. Claro que também tem o setor público, mas eu diria essas questões de maquiar balanços, né? De informação também, essa operação entre empresas, né, envolvidas, no caso de compra de empresas, o que eu estou estudando, né, de avaliação de empresas, essa questão do contratos inteligentes também é uma forma que eu comentei agora. Então, mas o problema disso tudo, que as colegas já falaram, que é a regulamentação clara e padrões, né, são questão de conscientização, né, de profissionais envolvidos também. Então, para mim, o ponto crucial aí é a questão da legislação e do que eu posso informar, tá? O que eu posso mostrar com esses dados, né? Até quando, o controle desses dados, como é que vai ser feito? Essa seria a grande, né, vamos dizer assim, o grande desafio para colocar o blockchain na contabilidade das empresas, tá? Já que a gente não pode transparecer todo tipo de informação. E aí, esse livro aqui eu comprei, eu ainda não chegou ainda, mas eu vi pelo inventário do livro, né, eles colocam lá, né, para a gente ver a parte inicial, ele dá uma possibilidade de você ler algumas páginas, né? E aí essa sugestão é justamente falar de empresas, predição de empresas, né? Que é o que eu estou estudando, e eu achei super importante que ele vai tratar um pouco desse impacto econômico das inteligências artificiais, de várias ferramentas, né? De vários softwares, né? E ele explica como essa tecnologia vai afetar as decisões das empresas, os modelos de negócios, e essa competição, né? Essa sinergia hoje de empresas, né, que às vezes você tem uma empresa que ela tem vários objetivos dentro dela. Eu não sei se você já viram, eu vi um contrato, isso na área pública, de empresas de A a Z, né, de serviços, por exemplo. Então, esse livro ainda não chegou, mas eu comprei justamente por isso. A economia, né, simples, né, dessa inteligência artificial, como é que ela vai impactar nessas empresas de diferentes indústrias. E é isso, né? Espero não ter passado o tempo, viu, Aprígio? E aí eu trouxe 3 referências
para poder vocês, né, tentar instigar de alguma forma, se tiver algum aluno aqui ainda que está estudando essa parte, né, de tecnologia, de contabilidade também. E aí esses 3 artigos, eles trazem justamente uma revisão sistemática de blockchain, tá? Dessa economia da inovação, né? E também o uso dessas barreiras e os potenciais do blockchain na contabilidade e na auditoria também. Eu agradeço mais uma vez pela atenção de vocês e desculpem, turma, gente, pela câmera desligada, porque minha internet está bem instável e aí eu fiquei tentando ligar a câmera e não conseguia, tá? No início da minha fala. Obrigada a todos. Sim, obrigado. Obrigado pelas... Muito interessante aqui. A Marina falou no chat, queria falar alguma coisa, Marina, com comentário? Não, só para complementar, né, essa questão que a Cirlei falou, muito interessante também, sobre a Bolsa de Valores, né, que há alguns dias, eu passando no Instagram, e aí, de repente, eu vi lá uma sugestão de inteligência artificial que ajuda na análise das empresas da Bolsa e a escolha de uma empresa para fazer investimento. E aí eu fiquei refletindo, né, o quanto que assim, tem uma linha dos investimentos em empresas abertas, sempre pede que se analise a empresa como um todo, né? Que é a questão da análise fundamentalista. Eu fiquei pensando, como é que se entrega para uma IA, de repente, essa escolha, né? Assim, como é que se apresenta isso? Mas sempre se parte do princípio que não necessariamente você vai também tomar aquela decisão, né? Mais um elemento que fica à É disposição, mais uma ferramenta, né? mais a ferramenta, né? Isso. Mas, enfim, só para relatar o quanto a inteligência artificial tem adentrado em todos os campos possíveis, né? Todas as áreas. Tá. Hermes, pode ir fazendo a Alô? sua... Teste. Tá me Tá? ouvindo A aí? gente vai... Sim, sim. A Aproveitando gente... para. Boa noite, pessoal. Chegando por aqui agora. Aproveitando para contribuir com o tema da colega apresentada aí. Nós já vemos aí na parte pública, né, da esfera federal, as declarações de imposto de renda. Hoje, como é que está esse processo, né, mais automatizado, mais integrado, né? Que agora, antes você tinha que informar, hoje você abre lá, já está todo, praticamente quase como completo a descrição das suas despesas médicas, dos seus, né, seus desembolsos, dos seus patrimônios. Então já vem tudo automatizado, de certa forma. Isso mostra enquanto os órgãos de fiscalização e controle dos órgãos públicos federais hoje estão integrados, né, através de um conjunto de ferramentas de inteligência artificial, de blockchain, do próprio aprendizado da máquina, né? E hoje é até questão basilar de conhecimento hoje para auditores fiscais da Receita Federal hoje, dominar ferramentas de tecnologia para trabalhar nesses setores. Então, a fiscalização, o processo hoje está muito integrado e carece dessa expertise da área de contabilidade e finanças aí. Tá. Hermes, só para fazer a sua... O Hermes, então, vai tratar sobre a regulamentação pública da IA no Brasil e no mundo, tá? Hermes, você vai fazer alguma apresentação no slide? Vou sim. Tá, pode fazer já, tá? Você dispõe de 10 minutos, tá? Quem quiser fazer intervenção, deixa no chat e a gente, no final, a gente apresenta o Hermes, ok? Hermes, você coloca em tela cheia, tá? Não tá em tela cheia. Um momentinho. Tá dividida a sua tela, tá? As duas. Por enquanto tá. Ah, sim. Tela cheia agora. Deixa eu voltar aqui.
Hermes, eu acho que você está ainda para frente do teu slide aí, tá? Tá aqui, sim, Não, aí. tá ok, não, porque estava no meio, quando eu Tá ok, iniciei, tá. voltei aqui. 10 minutos, tá? Acho que vou passar um pouquinho. Pronto, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos e a todas. É um prazer você estar fazendo parte desse projeto aqui. Acho que as apresentações já foram feitas. No final, eu falo um pouquinho de mim. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o marco regulatório da inteligência. Deixa eu minimizar, eu estou me vendo aqui. Pronto. Falar um pouquinho sobre o marco. Tá tudo ok, a transparência, né? Falar um pouquinho sobre o marco regulatório da inteligência artificial no Brasil. Eu cheguei um pouco atrasado, não vi a apresentação de todos os colegas, mas a gente começa a ver essa inserção, esse debate, essas inquietações sobre a inteligência artificial, né? Muito por conta do ChatGPT, que a gente, infelizmente, tem que falar o nome dele, mas foi uma tecnologia que tomou dimensões nacionais e de todas as esferas sociais, né? Você fala assim desse chat e tal, e também na academia. E aí, né, a gente se discute o que vai ser do futuro, etc. E se falando nisso, o que vai ser do futuro, muito nós temos que se sustentar através de leis, né? A legislação a carta magna, né? A própria Constituição são a carta magna do que rege o país. E hoje, para a gente falar de inteligência artificial, pela perspectiva de lei, de legislação que venha a regulamentar esse processo, essas ações, essas interações da tecnologia nos meios, hoje a gente tem, no Brasil, desde 2019, projetos de leis que vêm tentando implementações de regulamentação, de princípios, de diretrizes. Então, a gente no Brasil, a gente tem uma autoria do senador Stiverson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, desde 2019, o projeto de lei 5.051. Depois tivemos um outro projeto de lei de iniciativa do deputado Eduardo Bismarck, do PTT Ceará, o projeto de lei 21/2020. Depois tivemos mais uma outra iniciativa de projeto de lei do senador veneziano Vital Rego, do PDP, do Paraíba. Então, até aqui, em 2021, nós já tínhamos 3 projetos, né, que não cabe num debate, mas o projeto de lei ele pode ser tanto de autoria da Câmara dos Deputados, do Senado. E aí nós temos agora, em 2023, uma iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, de mais um projeto de lei, que também é um órgão que pode oferecer projeto de lei. Então, esse último, de 2023, também ele tenta agora, na tentativa de reunir, mais na iminência desse debate das tecnologias vigentes da inteligência artificial, ele tenta, né, repaginar todas as iniciativas anteriormente apresentadas e construir algo mais novo, mais debatido socialmente. A gente vai ver um pouquinho de detalhes na frente. Então, hoje, o que se for falar em projetos de lei relacionado à tentativa de regulamentação da inteligência artificial no Brasil, nós temos essas iniciativas. Tudo em processo ainda de avaliação e votação pelo Congresso e Senado. Bom, o projeto de lei cria um marco, né? A ideia é criar um marco legal de desenvolvimento e uso dessa inteligência artificial no Brasil. O objetivo também é dotar o país de uma legislação que, ao mesmo tempo, estimule a IA, mas também que protege o cidadão do seu mau uso, né? Não é uma legislação punitiva meramente, mas é que também estimule o bom uso dessas ferramentas e também venha a proteger o cidadão, né, do mau uso delas ou algo que venha prejudicar isso, né? Bom, o objetivo desse marco legal é regrar as atividades da IA, seja ela principalmente para o setor público, né, onde nós já temos bastantes iniciativas, nós podemos ver até as apresentações, acho que deve ter tratado, tanto no setor público, quanto empresas, ou como pessoas físicas e outros. Então, busca fazer esse regramento para permitir que esses órgãos, esses setores, possam trabalhar e desenvolver suas tecnologias de forma segura. O texto em tramitação estabelece tanto o texto, mas na verdade os textos, né? E aí esse último projeto de lei
de forma mais compacta, né? Pode ser de forma mais robusto. Ele tenta estabelecer princípios gerais, né, do uso da inteligência artificial, direitos e deveres, né, tanto do desenvolvedor quanto do operador daquela tecnologia, ou de quem é a empresa ou o governo que compra. Valores democráticos, né, de direito direitos e deveres sobre a questão do uso de dados, princípios de governança, princípios sobre direitos humanos, também deveres. Então, esses são esses princípios que são estabelecidos nesse projeto de lei. Agora, alguns termos, né, que são apresentados nesses projetos de lei. Ele fala sobre o agente, né, o agente da IA, que ele se pauta tanto no agente de desenvolvimento, né, que é o desenvolvedor da tecnologia, como o agente de operação, quem é que produz, comercializa, desenvolve essa tecnologia. Então, os agentes já terão uma série de deveres, assegurando que os dados utilizados respeitam a Lei Geral de Proteção de Dados. E isso aqui é uma das premissas básicas, né, que essa lei também faz correlações com outras legislações, e uma das principais é a Lei Geral de Proteção de Dados, a fim de permitir que a inteligência artificial possa ser desenvolvida, mas respeitando os princípios também da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí entra o papel e a responsabilização de cada agente nesse cenário. Outro ponto importante também que essas leis vêm apresentando é a perspectiva da criação de um relatório de impacto da IA. Então, é importante também que, quando se constrói a inteligência artificial, se apresente também esse relatório de impacto, mostrando, né, as medidas também de gerenciamento e contenção dos riscos, né? Ou seja, o que essa inteligência artificial pode provocar, né, de mal à sociedade, de mal ao detentor da tecnologia, quais os riscos, né, dessa inteligência artificial para o setor social em si como um todo. Aí eu faço uma pergunta, né, na realidade não precisa de resposta, fica para o debate final, que é para estimular. Os parlamentares estão a par da enorme complexidade da inteligência artificial, né, no cenário nosso brasileiro, tanto tecnicamente quanto nas consequências pragmáticas que traz para a sociedade. Então, como nós vemos lá projetos de lei lá de 2019, 2020, 2021, apresentado por parlamentares, será que tecnicamente eles têm competências e qualidades técnicas que possam oferecer para se construir um projeto de lei com qualidade para a sociedade? Então fica essa pergunta até para o debate final aí, quem querer responder. E aí seguimos na apresentação. Bom, mesmo que nós tenhamos visto lá no início que teve 3 projetos de lei de iniciativa da Câmara dos Deputados e Senado, uma outra perspectiva de promoção de uma lei é vinda do Superior Tribunal de Justiça. E nisso, nosso último projeto de lei em vigor, 2023, ele nasce nesse seminário, né, que é construído pelo Supremo Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, e foi construído várias ações. Vamos passar aqui para ver quais foram essas ações. Parte do pressuposto, já passo minha perspectiva, que esse último projeto de lei, o 2338 de 2023, é o mais bem elaborado, né, pela perspectiva que foi construído. O projeto de lei 23 de 38 de 2023 foi elaborado pela Comissão Especial de Juristas, presididas pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas, e apresentado ao Senado, ao senador Rodrigo Pacheco, né, presidente do Senado. Então, esse projeto de lei já foi finalizado, foi discutido, foi implementado várias ações e foi apresentado ao presidente do Senado para apreciação. Então, como se deu esse último projeto de lei, né? Foi instalada uma comissão em março de 2022, composta por 18 juristas, promovendo reuniões, seminários, até como essa tela anterior, audiências públicas divididas por eixos temáticos, com a participação de especialistas e representantes nacionais e internacionais para aprofundar o tema. Foram promovidos 12 painéis temáticos pela comissão, que recebeu 102 manifestações de entidades da sociedade civil organizadas, consolidadas pelo relatório pelos juristas. Também foram criados 5 subgrupos temáticos e promovido
um seminário internacional que discutiu as experiências da inteligência artificial em vigor no mundo. Então, pela essa redação da própria agência do Senado, mostra que foi um projeto de lei aparentemente mais bem elaborado, mais discutido, com a participação de especialistas. Então, assim, não é interessante aqui nesse momento a gente trazer esse projeto de lei para ser discutido, mas é só para fomentar a discussão e ver qual é o cenário do Brasil hoje, né? E aí, você for nas notícias do Senado, você pode acompanhar várias discussões, já vários debates que já está sendo formulado sobre isso, né? Quem quer entender mais como está essa questão da normatização, legalização desse debate na Justiça Federal Brasileira. Quando a gente for falar sobre a questão principalmente internacional, não muito distante também do Brasil, só que tem uma maturidade já maior de discussão do que a brasileira. Por exemplo, a União Europeia, a Comissão Europeia está preparando uma legislação específica sobre a conhecida como Regulamento da Inteligência Artificial. Essa legislação está sendo já discutida há 3 anos. Os Estados Unidos, embora não haja uma regulamentação nacional abrangente sobre a IA, várias iniciativas estão em andamento também. O Canadá lançou o Pan-Canadian Artificial Intelligence Strategy, que inclui um plano de ação para promover a pesquisa, inovação e adoção da IA. Então, talvez um dos que esteja mais desenvolvido, com planejamento estratégico mais desenvolvido sobre a regulamentação da IA, é a China. A China tem trabalhado em diretrizes e regulamentos abrangentes sobre a IA. Por exemplo, o governo chinês lançou um plano estratégico chamado Next Generation Artificial Intelligence Desenvolvimento Plans, que visa tornar a China líder mundial em IA em 2030. Então, não é só uma regulamentação, é um planejamento estratégico robusto que tenta despontar, né, a China em mais uma tecnologia, dessa vez a inteligência artificial, como ela sendo pioneira até 2030. Então, os debates, tanto nacional quanto internacional, ainda são pouco amadurecidos, mas está caminhando até o mesmo passo que a tecnologia vem se mostrando para a sociedade como uma tecnologia ainda desafiadora, tanto nos aspectos jurídicos, normativos, quanto nos aspectos sociais. Meu nome é Hermes, sou administrador e contador pela UFPA, especialista em gestão pública, mestre e doutorando em propriedade intelectual pelo Profinit, o mestrado, e a UFS, o doutorando. Servidor técnico também do UIFP, aqui no Piauí. Meus contatos estão aí, meu muito obrigado. Ok, Hermes, obrigado. Muito bom a sua colocação. Tem uma pergunta aqui no chat, mas eu vou deixar para o fim, tá? Para eu direcionar a pergunta aos contadores. Né? O Ricardo está, Ricardo? A gente já começar para encerrar essa fase, tá? E o Ricardo, Hermes, essa questão da legislação é uma coisa bem, assim, bem interessante, porque o processo legislativo há um certo engessamento, né? Trâmites, e a tecnologia ela avança com uma velocidade muito diferente. Então, isso pode ser um desafio, né? Quando essas legislações forem criadas, será que elas já vão ser criadas obsoletas, né? Mas, Ricardo, você pode ligar o seu microfone e fazer os seus procedimentos, tá? Você dispõe de 10 minutos. Consegue me ouvir, Aprígio? Sim, ouvo perfeitamente. Que eu Pode estou com começar. fone novo e não consegui conectar aqui. Boa noite a todos. Boa noite, meu querido Aprígio. Fico muito feliz, é a minha primeira apresentação do grupo. Agradeço a professora Maria Emília por ter me aceitado, por ter me incluído. E eu vou falar sobre a problemática e o futuro, né, que vai ter, queremos ou não queremos, da IA no judiciário brasileiro. Diferente, eu peguei a ideia do Hermes, mas eu coloquei minha apresentação, deixa eu ver se aparece. No começo, minha apresentação, ninguém me conhece, sou Ricardo Ovidio Oliveira Lima, sou advogado, professor e atualmente também sou procurador do município Paulo Afonso. Sou especialista em direito empresarial e direito do trabalho, terminei meu mestrado em psicologia organizacional e do trabalho. Sou colega da maioria aqui no doutorado em PGPI da UFES e tenho meu e-mail aqui embaixo.
Inicialmente, algo a se pensar sobre como seria essa aplicação da IA no judiciário é entender o que seria a função jurisdicional. Eu até coloquei aqui, né, que é a pacificação de conflitos interindividuais mediante a realização de um direito justo através de um processo. Ou seja, o judiciário ele existe para tentar sanar a divergência que exista entre duas, três, mais pessoas, né? E esse poder jurisdicional é aplicado pelo poder judiciário, né, que tem essa atribuição, através da figura de um magistrado, uma pessoa física, uma pessoa natural, que é a pessoa munida de competência e imparcialidade, que é previamente designado para julgar o caso concreto, mediante respeito aos diplomas legais, ou seja, que deve seguir tudo que está previsto e prescrito na lei. E sabendo dessa questão da aplicação... Opa, passou? Passou. Passou sim, passou. Passou. Princípio do juiz Da, natural. da aplicação da atividade jurisdicional do Estado, a gente consegue enxergar o quê? Que existe o princípio do juiz natural, que significa o quê? Que o magistrado designado para julgar ou proferir eventual decisão em um conflito privado será a pessoa imparcial, competente, legalmente designada para essa atividade. E assim, o que aqui na vida real ocorre com o magistrado para ele fazer análise de um caso? Porque assim, para a gente analisar de forma externa, é o processo de fulano, é distante. Só que para aquela pessoa que está naquele processo, é o processo da vida dela. E aí imagina-se o quê? Que um magistrado vai ter, né, aquele exercício interpretativo. Porque como é que funciona um processo? Uma parte judicializa, a outra contesta, tem toda a réplica, todo aquele trâmite, e o juiz vai analisar os dois pontos de vista e vai aplicar o que ele entende ser o legalmente descrito na lei, né? Eu até coloquei aqui embaixo, é o exercício interpretativo exclusivo do magistrado que se apresenta de uma forma pessoal e específica para o caso concreto. Ele deve se apresentar o racional com que fez a sentença, da forma que ela foi prolatada, sem que ela seja padronizada ou impessoal. E isso aqui, o que significaria, de forma simples? O juiz tem que ler folha por folha de cada processo. Ele não deve ter a capacidade apenas de fazer um julgamento de forma repetitiva. A Pris também é do direito. Eu tenho uma crítica séria, já escrevi até algumas coisas sobre isso, sobre julgamento de recurso repetitivo. Não, eu acredito que no direito devia ser aplicado especificamente, ou até exclusivamente, o princípio do caso singular. A aplicação da vida de cada um é diferente da do outro. Não é porque o fato, um direito, foi julgado para um caso de uma maneira que todos devem ser iguais. Você vê que existe isso, e aí ocorre o quê? Uma padronização de decisões. Mas seguindo, pessoal, o próprio STF, no julgamento no recurso de habeas corpus, ele julgou trazendo a seguinte ideia, que vige nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual compete ao juiz da causa valorar com ampla liberdade os elementos de provas constantes nos autos, desde que faça motivadamente com que se permite a aferição dos parâmetros de legalidade e de razoabilidade adotados nesta operação intelectual. E aí vem aquela ideia. A motivação e o convencimento do juiz natural devem ser devidamente fundamentados em sentença proferida para o exercício político da jurisdição. Ou seja, apenas resumindo esses dois pontos. A jurisdição vai existir. E o juiz, pessoa física, pessoa natural, tem a obrigação de analisar caso por caso, até por se tratar de um direito de uma pessoa, de uma vida, em alguns casos, e não trazer aquela aplicação simplificada, repetitiva, como a gente vê em diversos casos. E aí vem aquela questão, como é que funciona uma inteligência artificial? Ela funciona de forma totalmente desconecta da realidade. Ela analisa os casos, ela vai pegar o que tiver na rede daquela maneira e vai aplicar. Ela não vai ter aquela sensibilidade de analisar uma especificidade, um ponto diferente de cada caso. E aí é que vem trazendo aquela ideia da problemática da aplicação da inteligência artificial no judiciário. É claro, né, que a implementação de tecnologias disruptivas vão facilitar. Por quê? A inteligência artificial certamente vai gerar uma economia processual e uma eficiência. Só que ela vai ser capaz, existe uma possibilidade legal
estamos falando agora aqui, não que não seja aplicado, mas de aspecto jurídico. Existe uma possibilidade legal da substituição do entendimento do juiz pelo entendimento da inteligência artificial? Os códigos, todos os códigos da Constituição, não traz nada desse sentido. Como até os colegas falaram, não existe nenhum regulamento específico, até coloquei mais no final. Durante a pesquisa para a apresentação, eu achei um artigo que foi publicado na revista acadêmica da Faculdade de Direito de Recife, em que foram encontrados, né, como os maiores desafios para a aplicação da inteligência artificial na jurisprudência, era o quê? O emprego de datasets viciados, a opacidade dos algoritmos não programados e a discriminação que pode ser gerada por algoritmos de machine learning. E aí, o que seria isso, os datasets viciados? Decorre de uma base de dados de qualidade duvidável, ou até mesmo incompleta. Porque sabe-se que a inteligência artificial vai analisar tudo que tiver na rede. Só que com que base? Todo mundo sabe que existem processos que estão sendo justiça. Existem processos que você tem que se habilitar a usá-los para conseguir ter o acesso. E ela, como é que ela vai fazer? Ela vai burlar esse sistema? Né? O que seria a opacidade de algoritmos? Se refere às informações que serão inseridas e aquelas que serão desconsideradas pelo programador, possibilitando o risco de desconsiderar informações importantes. Ou seja, essa discricionariedade vai caber ao programador. Se ele quiser consignar que a inteligência artificial siga por tal caminho, ele vai colocar tais dados. E se ele quiser que siga por outro. Né? E a discriminação do algoritmo, no que tange ao viés inconsciente do programador, podendo inferir em discriminação de cunho social, racial, que foi até algo que, não sei se vocês acompanharam, que nos Estados Unidos foi liberada uma certa inteligência artificial e as pessoas foram perguntando e ela tornou-se até muito preconceituosa, com diversas dificuldades. E aí na minha pesquisa, incluí o quê? Que, simplificando, que a problemática seria o quê? O viés do algoritmo. Porque uma das preocupações centrais é sempre o quê? Quem está alimentando a IA? Ela é alimentada de dados históricos. Né? Só que, assim, os dados históricos dos anos 70, 60, 80, que tem muito mais peso, capacidade, tamanho de dados, maior do que hoje, os entendimentos da sociedade são iguais? Não. Essa IA, quando for aplicada no judiciário, ela vai se trazer com o entendimento do passado, de 2000, que é 20 anos atrás, ou de agora. Sobre também a responsabilidade e a accountability, que é o quê? É uma atribuição de responsabilidades em caso de erros ou danos causados pelos sistemas IA. Supondo que o algoritmo tome uma decisão correta, que esteja tudo automatizado e ele toma a decisão correta, quem vai ser responsável por esse, entre aspas, erro? O programador? A empresa que forneceu o sistema? O próprio algoritmo vai ter capacidade jurídica de responder? Não sei se vocês viram, tem até algumas decisões entendendo que existe a possibilidade das inteligências artificiais serem parte do processo, serem judicializadas contra elas e não contra a empresa. Isso é coisa para outro GEMPA. E também vem aquela questão, como eu falei mais cedo, a proteção e privacidade de dados. A IA no judiciário requer acesso a grandes volumes de dados sensíveis, como os processos judiciais, registros criminais e informações pessoais. Esses dados vão estar na IA. E todo mundo vai ter acesso? Não, vai ser limitado àquela vara. Como é que vai ter essa limitação, sendo que a inteligência artificial, como foi falado pelos colegas, possui a sua aprimoração diária e constante? E aqui, só para trazer um dado, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, pesquisou que até 2022 já existiam 111 projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento, sendo que de 2021 para 2022 teve um crescimento de 171% nos programas dos tribunais. E assim, é aplicado hoje em dia nos tribunais? Supostamente não. Só que eu trouxe até um dados aqui, pessoal, se vocês conseguem ver aqui nessa parte do meio. O STF, né, nos seus órgãos subdivididos entre as suas turmas, tribunal, pleno e plenário virtual, julgou, em 2022, 89.957 processos. Como isso seria humanamente possível sem uma inteligência artificial julgando? Até coloquei embaixo. Você tem que imaginar que o julgado deve ser de forma personalíssima, de forma íntegra, coerente e estável.
o que aparenta ser humanamente impossível e improvável que todos os acordos tenham sido proferidos dessa forma, em que o magistrado redige com zelo, com detalhe de cada página do processo. É possível acreditar que 200, 300 servidores, 11 magistrados, julgaram quase 90 mil processos em 12 meses? Eu acredito que não. E aí, pessoal, só para finalizar, o que é que vai ocorrer? A IA vai existir? Existe. Ela está sendo aplicada? Existem 111 projetos já em andamento e desenvolvimento, então ela está sendo aplicada. O CNJ já tem algumas portarias e resoluções para tentar modelar essa aplicação de como deve ser. Dei uma olhada em algumas, são 3 no momento, e eles mencionam o quê? Que tudo deve ser, que pode ter aplicação de qualquer parte da IA, em qualquer parte do processo, desde que haja uma conferência posterior pelo humano. Só que, assim, eu volto a dizer, a tomada de decisão final vai continuar sendo a responsabilidade de quem? Da pessoa que está ali, ele vai voltar, depois de ter a sentença toda feita, elaborada, ele vai voltar folha por folha do processo para analisar o que a IA entendeu? Acredito que não. E é isso que vai gerar toda essa dificuldade desse conflito das normas, porque, só para finalizar, sabe-se, já é estudado, existem os princípios do direito, existem os princípios processuais. Se a gente aceita e entende que tem que aplicar um IA, então tem que ter alteração dos princípios da própria lei. E não só inseri-la por meio de resolução, sendo que aí vai ocorrer um desalinhamento da hierarquia das normas. Então, só para finalizar, agradeço a todos os que estão presentes, meu querido Aprígio e os demais, e obrigado novamente à professora Emília por ter me aceitado no grupo. Obrigado, Ricardo. Belíssimas colocações as suas. Poderíamos ficar aqui mais 2, 3 horas discutindo esses aspectos, tá? Eu quero só lembrá-los aqui, a todos que estão assistindo, que neste momento a gente vai fazer uma rodada de debate, quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Mas eu quero apenas trazer aqui uma pergunta da Norma, né, a todos, aí notadamente o pessoal da contabilidade, mas quem puder, né, professores e tudo. Ela fala o seguinte, ó, até que ponto o uso da IA, né, como no caso do imposto de renda, já vem sendo preenchido automaticamente, vai nos deixando mais vulnerável, né, funcionando como um verdadeiro Big Brother que vai nos vigiando e tornando exposta, né, as pessoas. Então, assim, ela usou o exemplo do imposto de renda, mas até que ponto nós não temos uns grandes olhos nos vigiando e a privacidade é coisa do passado, né? Então, quem quiser falar um pouco, debater sobre isso, tá? Se não, eu passo aí a palavra para a professora Maria Emília. Oi, Professora... Aprígio. Oi, Posso Jonei. falar? Sim, É o sim, sim. seguinte, essa questão é uma das grandes preocupações dentro do elenco de preocupações que foram trazidas com relação à inteligência artificial, porque o sujeito ele fica muito exposto, ou seja, a sua vida é devassada. E a partir desse momento, você não tem mais controle dos seus dados. E é o que acontece hoje com a Receita Federal e com o imposto de renda. Você já vem com a declaração pronta, você apenas vai apertar em confirmar, mas assim a Receita, através do cruzamento de dados e a utilização da inteligência artificial, já coletou todos os dados dos órgãos aos quais, por exemplo, você vai no supermercado, você faz uma compra, você usa um cartão de crédito, você tem hoje até mesmo as redes sociais, como o Instagram, já serve de parâmetro para a Receita avaliar a sua formação e acumulação de riqueza. Então, assim, hoje somos vigiados, sim. Hoje, até o nosso próprio telefone, nossas conversas, tudo que fazemos, os algoritmos captam essas informações. Então, o cuidado hoje e a preocupação hoje com essa questão da quebra dessa privacidade é um dos fatores que vem sendo discutido de forma muito ampla, como uma das preocupações com a IA. Isso. Deixa eu ver Acho aqui. que o Outra vez. Hermes, sim, Hermes. complementando o Dionei, acho que na realidade
pela parte legal dos projetos de lei que estão sendo desenvolvidos aí, e você já vê pelo debate do próprio Ricardo, a gente não tem como fugir dessa realidade, né? A realidade está aí, o sistema, as tecnologias já estão sendo usadas, claro, a favor do fisco, né? Mas no sentido de também mitigar os efeitos da evasão, evasão fiscal, sonegação de impostos. Então, nesse sentido, para poder permitir que os órgãos públicos tenham a maior qualidade e eficiência na mineração dos dados fiscais ali. Então, acho que não tem como fugir, acho, mais dessa realidade. Agora, a questão é se basear na própria legislação, né, na Lei Geral de Proteção de Dados, de forma que não exponha, né, o contribuinte, não exponha o usuário, não exponha o cidadão a situações de mau uso dessas tecnologias. Tá. Só, Norma? Sim, sim, né? Fica à vontade. Sim, tem som. Pode continuar. Não, pode continuar. Estamos ouvindo sim. Ah, aqui deve ter algum microfone ligado. Não, pode continuar.